papo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, ó, As 22 Leis Imutáveis do Marketing. Se você tem um produto ou um serviço e quer vender mais, esse livro aqui deveria ser leitura obrigatória, na verdade deveria ser lei, se você quiser realmente desempenhar um bom marketing. Depois que eu terminei de ler esse livro aqui, cara, a base, o conceito todo da forma como eu fazia marketing para o que eu faço hoje em dia mudou completamente por uma coisa que depois que a gente aprende aqui parece óbvia, mas antes de entender a gente não é tão assim, a gente se preocupa muito com o produto e na verdade você tem que se preocupar antes com o marketing e a gente vai falar, tá, sobre as 22 leis que tem aqui dentro desse livro. Eu vou passar uma por uma, algumas mais rápidas, outras mais lentas, de acordo com o que eu considero ser a importância dela. Mas eu fiz uma série de vídeos sobre esse livro aqui, então eu separei 3 leis em cada vídeo, que são anteriores. Então, se você voltar aqui no canal, clicar aqui no meu nome e no canal, você vai ver, dividido em 3, 3, 3, e o último vídeo tem 4 leis. E agora eu vou fazer um resumo completo desse livro, se você não quiser ver todos os vídeos, né, que vai ter uma hora e pouquinho de conteúdo lá, você assiste aqui e depois você considera, quero ver a lei 5, quero ver a lei tanto, aí você vai achando as leis que você mais gostar, tá? Mas o ponto central desse livro aqui, que ele fala na maioria das leis, é que marketing é uma guerra de percepção e não de produto. E aí, principalmente para quem não está dentro do mundo do marketing, né, isso parece muito contra-intuitivo. Não, mas peraí, o produto é mais importante que o marketing. Sim, óbvio, né? Porque sem produto você nem tem que ter marketing. Só que para o cara que vai comprar o seu produto, ele ainda não conhece o teu produto, o marketing ele é mais importante que o produto nesse ponto de vista. Por quê? Porque o marketing é uma guerra de percepções. Isso ele vai falar em quase todos os capítulos desse livro. Marketing é uma guerra de percepções. Aí tem eu não lembro qual a lei que ele fala que é, cara, é verdade? Não é verdade? Não importa. A realidade não importa, o que importa é a percepção da pessoa sobre essa realidade. Inclusive, tem uma lei que a gente vai se aprofundar bem nisso, que, se eu não me engano, é a lei da percepção. É a 4ª lei do livro. Aqui estão todas as leis, se quiser dar um pause aí para ver, ó. Tá? Então, sem muita delongas, senão o vídeo vai ficar muito longo, a gente vai começar pela lei número 1, que é a lei da liderança. Deixa eu só abrir aqui que no início de cada capítulo eu faço um resumozinho, tá vendo? Eu escrevo aqui e aí como é que vai funcionar esse vídeo aqui? Eu vou ler, tá? Uns trechos do livro e o meu resumo do capítulo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Cara, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de acompanhar algumas leituras, nesse canal eu estou começando a fazer isso, pego os livros que eu estou lendo, alguns livros que eu já li e volto para fazer uma resenha aqui sobre ele, então considere ser inscrito para você receber os próximos vídeos, tá? O próximo livro que eu vou botar aqui, assim que a gente terminar, esse é o último livro dessa série, vai ser o do Eugene Schwartz, tá? Que foi lançado agora pela H1, tá? Em português, beleza? Então, se quiser, considere ser inscrito e dá um like para saber se realmente esse tipo de vídeo faz sentido para você, tá? Então, lei número 1, lei da liderança. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor, né? E aqui já traz um pouquinho do que eu falei na introdução desse vídeo, que é, cara, é melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Por quê? Tá? E o que eu escrevi aqui, ó. Crie uma categoria na qual você seja o primeiro. A primeira pessoa está sempre na cabeça do público. Já o segundo é difícil de lembrar. E aí, por que eu escrevi isso? Por que eu acredito muito nisso? Cara, quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Se tu tem um pouquinho de informação, tu já sabe quem é, cara. Quem foi o campeão da Copa de 70? A gente que é brasileiro vai saber, mano, cara, Brasil. Mas quem é o segundo colocado? A gente não sabe. E assim vai em todas as fases da vida. A gente sabe quem é o primeiro, mas dificilmente sabe quem é o segundo. E aí, em alguns trechos, eu marco com esses asteriscos aqui, que eu acho importante, eu vou ler e a gente passa a conversar a partir disso também, tá? O problema básico do marketing consiste em criar uma categoria na qual você possa ser o primeiro. É a lei da liderança. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. É muito mais fácil se instalar primeiro na mente das pessoas do que tentar convencê-las de que você tem um produto melhor do que aquele que chegou primeiro. Normalmente é isso, não só no marketing, mas em tudo na vida. Quando a gente é líder em alguma coisa, as pessoas têm essa percepção que a gente é melhor, porque a gente estava lá primeiro, a gente tem uma certa familiaridade, as pessoas tendem a achar isso, que o primeiro, elas fazem sempre essa correlação, cara, o primeiro normalmente é o melhor,
por N questões, né? Mas uma delas pela competição, né? A gente sempre sabe, pô, chegou em primeiro é o melhor. Se o cara está aqui mais no mercado, ele está mais tempo, ele aprendeu mais, ele sabe o que tem que fazer. E vão ter outras leis aqui dentro desse livro que vão elucidar melhor isso para você, tá? Mas o ponto que a gente depois vai ler a lei da categoria, que ela vai vir muito que é a segunda lei, inclusive, que eu estou vendo aqui, que ela vai explicar um pouquinho melhor por que você precisa ser o primeiro, tá? O marketing é uma batalha de percepções, não de produto. Aí eu não vou me estender aqui, porque eu já falei um pouquinho no início desse vídeo, que é as pessoas primeiro conhecem o teu marketing para depois conhecer o teu produto, né? Então você não... Cara, sou o melhor cantor do mundo, mas eu estou cantando dentro do meu quarto. O cara que canta mais ou menos, mas está se divulgando por aí, provavelmente vai faturar mais que você. As pessoas vão achar que é melhor, porque nunca te viram, porque não te conhecem. Então você precisa fazer um bom marketing para vender um bom produto, tá? E aí o que vai determinar se você vai continuar ou não, aí sim é um bom produto. Mas o primeiro passo, conhecer, depende de um bom marketing. Lei número 2, lei da categoria, tá? Se você não puder ser o primeiro de uma categoria, crie uma categoria na qual você possa ser o primeiro. É o meu resumo, né? Crie uma nova categoria se você não for o primeiro. Não se pergunte em que o seu produto é melhor que a concorrência. Se pergunte no que ele é o primeiro e sobre aquela marca, né? Ou seja, não se pergunte em que o seu produto é melhor que o da concorrência. Se pergunte no que ele é primeiro. Esqueça a marca e pense em categoria. Normalmente, quando a gente vai fazer o marketing, a gente sempre pensa assim, tá, beleza, esse aqui é o meu concorrente. O que eu sou melhor que ele? E é aqui que esse livro defende uma coisa que realmente antes de ler esse livro eu não pensava desse jeito, que é, cara, não é isso, não é no que eu sou melhor, mas é no que eu sou primeiro em detrimento àquele concorrente. O que ele não faz que eu posso me botar lá como primeiro? Em outro momento do livro ele vai trazer sobre compra de palavras, isso tudo, e a gente vai se aprofundar, mas cada lei ela vai se ligando uma das outras. Nos outros vídeos que eu faço de 3 em 3 leis, eu digo que didaticamente, para a leitura, dividir em 22 leis é legal, mas você vai ver que algumas leis poderiam ser aglutinadas, por exemplo, essa primeira e a segunda. A lei da liderança e a lei da categoria podia ser um pouco da mesma coisa, né? Mas eu acho que ele dividiu bem para o aprendizado ficar mais certinho. Porém, você vai ver que vão ter leis que eu vou passar aqui mais rápido, como essa, cara. Você precisa entender a lei da categoria aqui. Tá, cara, não é o que eu faço melhor para o meu concorrente, é o que eu faço de diferente dele. O que eu faço de diferente dele? Beleza? Esqueça a marca e pense em categorias. Quando você for o primeiro em uma nova categoria, promova essa categoria. Na essência, você não tem qualquer concorrência. E esse é o ponto. Se você é o primeiro da sua categoria, você isolou a concorrência. Ou o cara compra de você, ou ele não compra de ninguém. Tentar pensar num exemplo aqui. Cara, vamos pensar num sabão em pó, tá? Aí tem um monte de marca de sabão em pó e talvez você consiga aterrissar melhor esse conhecimento. Mas vai ter um sabão em pó que você bota na máquina e não precisa adicionar água. Você vai economizar água na vida das pessoas. Estou aqui inventando um negócio, tá? Isso provavelmente um dia pode até ser realidade, mas hoje não vejo como que é. Você só adiciona lá e não adiciona mais nada. Pronto. Cara, você criou uma nova categoria de sabão em pó que não precisa adicionar água. Então, ou o cara compra de você, ou ele não consegue comprar nenhum outro sabão em pó que não possa adicionar água. E esse é o ponto. Aqui eu fui num extremo, mas vão ter coisas que podem ser um pouquinho só... Cara, você botou uma vírgula ali, você botou algum mecanismo que não tinha antes, e aí você criou uma nova categoria, porque o cara vai procurar por aquilo ali, tá? Lei da mente. É melhor ser o primeiro a ser lembrado do que ser o primeiro do mercado, né? Ser o primeiro a ser lembrado é tudo no marketing. Ser o primeiro do mercado é importante somente na medida em que permite que seu produto seja o primeiro a ser lembrado, né? O maior desperdício que você pode fazer no marketing é tentar mudar uma mente. E é isso que ele fala sobre a percepção, né? É muito difícil você trocar uma ideia na cabeça da pessoa. Né? Se a pessoa já tem aquela coisa na mente dela, dificilmente você vai conseguir trocar aquilo. Você vai ter que trabalhar com aquilo que ela tem e tentar pegar num outro lado. Você não muda as ideias da pessoa, tá? Você trabalha com as ideias que ela tem para botar na reta do seu produto, no que você quer. É muito difícil mudar na mente de alguém, tá? Lei número 4, lei da percepção, tá? O marketing não é uma batalha de produtos,
é uma batalha de percepção. Essa aqui é a grande lei do livro, tá? Se eu tivesse que trazer, cara, você tem que ler um capítulo desse livro, cara. Leia o capítulo número 4, tá? Se não fosse uma batalha de percepções, aí eu justifico aqui no meu resumo, né? Se não fosse uma batalha de percepções, por que em lugares diferentes a ordem de compra também é diferente? Exemplo, Honda no Japão vende menos no Japão porque lá as pessoas veem Honda como marca de moto e não de carro. Então a Honda ela vende menos no Japão do que nos Estados Unidos, porque se você chegar lá no Japão, você comprou o carro, aí você chegou lá pro japonês e falou, cara, comprei a Honda. Aí ele vai perguntar, que moto? Por que eles não vão vender carro? Por isso que as pessoas acham que Honda é marca de moto. Isso faz muita diferença. Então quando você tenta, e aí ele vai trazer também uma outra lei, que é a lei da extensão de linha, então quando você tenta ampliar muito a sua coisa, você não está na mente do seu consumidor como sendo o melhor produto que tem. Porque, esse cara Honda é moto, o cara faz carro ruim. Se eu quero comprar carro, eu vou comprar daquela montadora de carro, porque aquela montadora produz realmente carro de verdade. Por isso que hoje em dia a gente vê um monte de marca de carro que a gente nem conhece. Porque não adianta você tentar vender um Fiat, por exemplo, como um carro Prime. Não vai vender, porque ele já sabe que Fiat é carro popular, o Fiat Uno ficou muito popular. Você não tem como chegar, o cara não tem como, sabe? E vamos falar a verdade aqui, você não tem como parar um Fiat na sua garagem, o teu vizinho vai falar, porra, o cara tá bem pra caralho, ele comprou um Fiat. Não tem como. Por quê? Porque a gente já ligou isso. Então quando a Fiat quer lançar um carro Prime, ela precisa lançar baseado em outra marca. Marketing é uma guerra de percepções. E é nisso que a gente tem que trabalhar na hora de fazer o marketing. Percepção. Tentar com que as pessoas olhem para aquilo, para aquele nosso produto e falar, cara, esse produto é o mais sinistro que tem. Tá? E aí, eu acho que eu falei isso aqui, essa frase no início do vídeo, mas eu vou repetir aqui, ó, que é, você acredita? Provavelmente não. É verdade? Importa? Marketing não é uma batalha de produtos, é uma batalha de percepção. Aí eu escrevi aqui embaixo, né? Cuide bem sobre como as pessoas enxergam sua marca. O produto importa menos que a percepção que as pessoas têm dele. Aí eu até escrevo aqui que tem link com atributo de marca. O que é o atributo de marca? Não está aqui dentro desse livro, mas ele permeia isso e no meio de outras palavras, que é o que aquela marca vai me ajudar a dizer para o mundo quem eu sou. Exemplo, comprei um carro da Jeep. Cara, eu sou aventureiro. É isso que eu estou dizendo. Algumas marcas vão ajudar a dizer isso. Cara, eu tenho uma bolsa da Chanel, da Gucci, que eu sou uma pessoa chique. E atributo de marca tem muita relação com essa percepção. As pessoas vão olhar e vão falar, pá, beleza, é isso aqui. É assim que tem que ser. Percepção ganha todo o jogo. Lei número 5, lei do foco. O mais poderoso conceito de marketing é emplacar uma palavra na mente do potencial cliente. Compre sua palavra, em geral, um benefício do produto. Ele representa a defesa de uma ideia. E aí eu vou ler esse trechinho aqui que é mais longo do livro, que eu acho importante, tá? Uma empresa pode tornar-se incrivelmente bem-sucedida se conseguir encontrar uma maneira de emplacar uma palavra na mente do potencial cliente. Não uma palavra complicada, não uma palavra inventada. Palavras simples são as melhores palavras tomadas diretamente do dicionário. Esta é a lei do foco. Você abre uma clareira na mente, estreitando o foco até uma única palavra ou conceito. É o sacrifício definitivo do marketing. Esse é outro ponto importantíssimo desse livro, que é não só do livro e não só de marketing como na vida. A gente precisa ter foco. Para isso a gente vai precisar perder algumas outras coisas. Então quando a gente pensa numa palavra e essa palavra representa o produto, a gente vai estar presente na vida da pessoa, mesmo que a gente ou o produto não esteja lá. E esse é o grande ponto. Quando a pessoa fala uma palavra, se falar, por exemplo, felicidade, talvez venha na sua mente Coca-Cola, né? Aí pode vir outra coisa, mas o que vier na sua mente é essa palavra que a gente tem que botar, e é legal que se trouxer o benefício do produto, melhor ainda. Mas você tem que esquecer todo o resto. Sabe quando a gente... Pensa se não acontece com você no dia a dia. Você manda 3 perguntas para uma pessoa. Ela vai, o que ela faz? Responde uma pergunta. Dá uma resposta só. Por quê? Porque você perguntou um monte de coisa, ela focou no que mais importava para ela. E é isso que você tem que tentar fazer com a sua marca. Veja qual é o benefício que mais importa no seu produto. Se puder atrelar a uma nova categoria,
melhor ainda. Mas se você tem uma palavra, se você compra essa palavra, cara, normalmente teu marketing está em outro nível e você vai precisar realmente ter foco para poder abdicar de outras coisas, né? Vamos para a lei 6, lei da exclusividade. Duas empresas não podem emplacar a mesma palavra na mente do potencial cliente. Você não pode tentar vender uma ideia ou atributo que já seja de outras empresas. Por que isso? Normalmente, quando você tenta vender um atributo que já está em outra empresa, e aqui no livro ele traz muito bem o exemplo da Duracell e da Energis, que é, cara, pilha. Qual é o principal benefício da pilha? É que dura muito. Se a Energy tentar emplacar essa palavra, como ela tentou na Duracell, que até no nome tem escrito dura, foi excelente esse nome inclusive, você só está reforçando a outra marca, porque aquela palavra e aquela ideia já está implantada na cabeça da pessoa pelaquela empresa. Então, quando você aumenta esse benefício, você tem que comprar uma pilha que dura. Se eu tenho que comprar uma pilha que dura, eu vou comprar a Duracell, porque ela já está na minha mente como uma pilha que mais dura. Então, você tem que tentar emplacar em pilha, é muito difícil, né? Mas você vai ter que tentar emplacar isso um outro benefício, e aí é um estudo que, realmente eu nem tenho essa resposta aqui, tá, para pilha, mas é um estudo que você precisa fazer e você vai precisar abdicar de algumas coisas. Eu não sei se é nesse capítulo ou no outro, como eu te falei, né, as leis elas se embolam um pouco, mas ele fala no exemplo, por exemplo, do Burger King e do McDonald's. A palavra criança, quando a gente pensa em criança, não sei o que, quando a gente está falando de fast food, a gente está pensando em McDonald's, né? O que você pode fazer se você estiver no Burger King? É pensar em como conquistar todos os outros públicos que não sejam as crianças. Por exemplo, você cresceu, você precisa agora de um hambúrguer de verdade, um hambúrguer grelhado. Você cresceu. E aí, você está entregando todas as crianças para o McDonald's, mas está tudo bem que você está pegando todo mundo que não é criança e as crianças que acham que não são crianças. Mas você se colocou em outro lugar. Lembra, se você reforçar a palavra ou a ideia que está na cabeça do seu concorrente, na cabeça dos seus clientes, que é atrelado ao seu concorrente, você está reforçando a marca dele, o benefício dele, não o seu. Beleza? Lei número 7. Lei da escada. Cara, essa mexe no ego legal, tá? A estratégia a ser usada depende do degrau que você ocupa na escada. Isso aqui é muito difícil da gente assumir, tá? Que é, você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser verdadeiro sobre o lugar em que a sua cabeça... Desculpa, vou começar de novo, tá? Você precisa ser verdadeiro sobre em que lugar está na cabeça do seu público. Ou seja, você pode se comportar como primeiro se você não for. Ou seja, você não pode se comportar como primeiro se você não for. Eu tenho uma séria dificuldade em ler em voz alta, tá? Se você me acompanha em outros vídeos, você já provavelmente sabe disso. Quando eu leio em voz baixinha, tá tudo bem. Agora eu vou ler em voz alta, eu arrebento tudo. Vou ler de novo para ficar bem claro. Você precisa ser verdadeiro sobre em que lugar está na cabeça do seu público. Ou seja, não pode se comportar como primeiro se você não for. Por quê? Isso, tá? Porque a estratégia ela é diferente. Se você for o primeiro, você não precisa se preocupar, por exemplo, com o segundo, o terceiro, o quarto. Se você for o segundo, o terceiro, o quarto, você precisa se preocupar com o primeiro, justamente pela outra lei que a gente falou. Se você for reforçar uma ideia ou alguma coisa que já está comprada na cabeça do seu concorrente, já era, você só vai reforçar aquilo ali. Beleza? Então você precisa entender aonde você está com essa escada, tá? Eu até escrevo aqui do lado, você não consegue mexer na percepção do cliente, por isso precisa ser coerente. Tá? Você precisa identificar realmente onde você está para bolar a sua estratégia de marketing de acordo com a posição que você está na escada, tá? Lei número 8, lei da dualidade. No longo prazo, todo mercado se torna uma corrida de 2 cavalos. Os clientes acreditam que o marketing é uma batalha de produto. E se os produtos são líderes, eles passam a percepção que são melhores. O que é essa lei aqui? É o que a gente vê no dia a dia, né? A gente vai ter sempre 2 marcas que vão dominar o mercado. E por que é importante você saber isso? Porque se você sabe que isso vai acontecer, se o teu mercado ainda não está nessa maturidade, você tem certeza que isso vai acontecer. E se você sabe, você consegue usar o planejamento de marketing para ser rápido e você ser pelo menos um desses 2 cavalos. Tá? Ou é melhor você criar uma outra categoria. Tá? Você precisa comprar uma palavra rápido. Tá? Ele até traz no livro aqui um exemplo que eu destrincho melhor
no vídeo que eu falo dessa lei específica, mas que é sobre os carros, né? A gente começou lá com X montadoras, depois foi diminuindo, pode procurar aqui no YouTube ou na internet como todo, como é que a gente vai diminuindo cada vez mais as montadoras, né? Não que a gente não aumente as marcas, tá? Mas a gente diminui as montadoras, as marcas, justamente para entrar naquela estratégia de percepção. Lei número 9, lei do oposto. Se você estiver mirando no segundo lugar, sua estratégia será definida pelo líder. Por isso que você precisa entender em que lugar da escada você está, tá? Não tente ser melhor que o líder. Seja diferente. Se você for o segundo, precisa se colocar como alternativa ao líder. Tá? Então, por exemplo, se o líder levanta a bandeira do rosa, você vai ter que levantar a bandeira do azul. Você vai sempre tentar fazer o completo oposto. Por quê? Porque vai ter sempre pessoas insatisfeitas com o líder. E já que elas estão insatisfeitas com o líder, elas vão procurar a melhor opção a ele, tá? Lei número 10, lei da divisão. Com o passar do tempo, uma categoria se dividirá em duas ou mais categorias. Se você for trabalhar em outra categoria, crie uma submarca. O marketing é uma batalha de percepções. As pessoas precisam te ver como um especialista. Eu também leio mal em voz alta porque a minha letra é horrorosa, né? Diga-se de passagem, eu tenho que traduzir, inclusive, o que eu estou lendo aqui. O que é essa aqui, essa lei da divisão? Porque as pessoas já sabem que precisam subdividir, criar uma nova categoria. Quando o seu mercado está muito maduro, ele começa a se dividir em outros mercados, né? Traz aqui até o exemplo livre dos computadores, né? Então, no início você tem um computador, beleza, para todo mundo. Depois você vai ter um computador pessoal, um computador de empresa. Depois você vai ter as pessoas são especialistas em computadores para laptop e outras de desktop. E assim vai conforme o seu mercado for maduro. E aí ele traz aquilo que eu já falei aqui no início do vídeo, que é, se você for fazer uma submarca, se você mexe com computador e quer agora, e computadores em geral, e agora quer se posicionar como líder de laptop, faz uma segunda marca. Não tenta entrar não, porque as pessoas vão reconhecer outra marca como aquilo ou não vão te reconhecer, como o caso da Honda, né, que no Japão é marca de moto. Eu vou até ler um trecho que eu grifei aqui, que é: o método para o líder se manter no domínio é abordar cada categoria emergente com uma nova marca diferente. Tá? Ou seja, é exatamente o que eu falei, né? Você precisa criar outra marca. 11. Tá? Lei número 11, lei da perspectiva. Os efeitos do marketing se estendem por um período longo. O que pode trazer seu resultado de agora é a mesma coisa que vai te matar no longo prazo. Muita promoção faz seu público se acostumar com isso e logo eles acham que o seu preço cheio é caro. Outro ponto é a extensão de linha. No longo prazo ela vai te matar. O que ele conta aqui? Que quando você for fazer uma estratégia de marketing, você precisa pensar que ela vai perdurar muito na cabeça das pessoas. Eu estou passando por isso agora, Black Friday, né? Então eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro, acabei de ser da Black Friday, então fiz uma promoção, um puto negócio. O que aconteceu? As pessoas agora, quando eu voltei para a minha oferta normal, elas começaram a achar cara. Minha conversão foi lá para baixo. Varejo, isso acontece muito no varejo. Hoje você não consegue mais comprar, por exemplo, na Amazon, se você não tiver um descontinho lá. Ah, de X por X, e aquele desconto é eterno. Por quê? Porque as pessoas já perceberam que se não tiver isso, elas vão esperar até que tenha para comprar. Então toda promoção, toda ação que você fizer, pensa bem se isso vai contribuir no longo prazo com a sua marca ou se vai te matar, tá? Lei número 12, lei da extensão de linha. Há uma pressão irresistível para estender o patrimônio de uma marca. Isso aqui, cara, é outra lei importantíssima desse livro também, tá? O problema da extensão de linha é a falta de foco, mas principalmente a percepção na cabeça das pessoas. A sua empresa precisa ser conhecida por uma coisa. Marketing é uma guerra de percepção. As pessoas vão sempre procurar por um especialista. Então, você começa, estou indo bem, vou abrir agora aqui, por exemplo, a Coca-Cola. Abriu depois uma marca de roupa. Hoje você vê essa marca de roupa em algum lugar, alguém usou, foi febre ali no momentinho e depois ela saiu. A extensão de linha, ela tira o foco e normalmente o que ela faz? Acontece, tá? Na maioria das empresas, não com todas. Você também perde share, perde vendas no seu produto principal. A extensão de linha ela precisa ser feita com muito cuidado e, como dito nas outras leis, crie uma submarca e crie uma equipe para lidar com aquilo ali. Senão, se você tentar botar com a sua marca, é muito provável que não vai dar certo. Marketing é uma guerra de percepções, não de produto. Então você precisa, se nesse vídeo aqui
Você sair com essa frase, marketing é uma guerra de percepções, não de produto, cara, excelente, ótimo. Essa é a frase, para mim, é a frase do livro e é a frase que tem que nortear quando a gente pensar em marketing, quando pensar em como que a gente abre uma nova linha, abre uma nova categoria que a gente tem que fazer, onde que a gente está com a percepção do cliente em si. Beleza? Vamos para agora para a lei número 13. Lei do sacrifício. Para conseguir uma coisa é preciso renunciar a outra. E aí são 3 sacrifícios que ele traz aqui. O primeiro, linha de produtos. Tenha uma linha que fique na cabeça das pessoas como um especialista. Você precisa ter uma linha que fique na cabeça das pessoas como um especialista. Exemplo, cara, se você quiser pizza rápido, você sabe que você pode pedir na Domino's. A Domino's antigamente uma campanha que era ou 30 minutos, você recebia pizza ou a pizza sai de graça. Então, quando você quer uma pizza rápida, Domino's. Tá? Então, você precisa ter uma linha que fica na frente das pessoas que você comprou uma palavra, que você defenda ela com unhas e dentes. Tá? Segundo sacrifício, público. Foque em apenas um público. Eu trouxe o exemplo do Burger King logo no início, né? Cara, se o McDonald's você vê é muito criança, não sei o quê, pega um público adulto. E fica, né? Você traz o exemplo também nesse livro aqui da Pepsi, que a Pepsi focou muito no público jovem. Lá nos Estados Unidos, inclusive, deu muito certo, ela vende até muito melhor do que vende aqui no Brasil. E 3, terceiro sacrifício é mudança. Cara, seja constante. Seja constante. Marketing, comunicação, tudo é além de ser de percepção, né, é constância. Porque você, para fixar na cabeça da pessoa, você precisa repetir. A gente agora, não sei se está na tua bolha ou não, mas na minha tá do sabor, né? Sabor energético, Cara, o Toguro fez isso em tudo, ele repetiu sabor. Tá? Você ia num comentário que não tinha nada a ver, o cara tava lá, sabor. Pronto, hoje a gente está aqui falando dele, por exemplo, numa campanha que ele fez. Você precisa repetir, então para isso você precisa ter constância. Lei número 14, a lei dos atributos. Para cada atributo existe um atributo oposto e eficaz. Você precisa ter um atributo oposto ao líder, ou seja, deve renunciar a alguma coisa para ter foco em dominar esse atributo. Tente usar um completo oposto do líder, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso numa outra lei, é o que eu falo. Ele dividiu algumas coisas, mais horas as leis se entrelaçam como um todo, tá? Vou ler também um que eu marquei aqui, que é muito melhor encontrar um atributo oposto que coloca a empresa em confronto com o líder. A palavra-chave aqui é oposto, semelhante não serve. Tá? Então, se você tem um líder, você pega uma parada que é muito oposta dele. Você fala assim, não, deixa eu pegar uma palavrinha que é semelhante. Não, vai reforçar a narrativa do líder. Não faça isso, tá? Marketing é uma batalha de ideias. Assim, se você quiser alcançar sucesso, deve ter sua própria ideia ou atributo onde precisa focar seus esforços. Se não tiver nada disso, o melhor será focar em preços baixos. Preços realmente baixos, tá? Só que isso não é o melhor caminho. Se você foca em preço baixo, se você realmente não tem atributo diferencial, você morre. Ninguém sustenta por preço. Tá? Vamos lembrar aqui, quem lembra do Ricardo Eletro, né? Que era só preço. Cadê ele hoje? Não tá. Toda uma porção de loja de varejo aí que entrou para água. Por quê? Porque não tem um diferencial, não tem algo que mude. Então, quando você luta por preço, volta e meia vai vir alguém menor que você, então vai poder praticar preço mais barato quando você estiver lá em cima e você já era, morreu. Lei número 15, lei da sinceridade. Quando você admite um aspecto negativo, o potencial cliente lhe dá um aspecto positivo. Isso aqui é muito legal e muito importante também. Ó. A honestidade desarma as pessoas e com isso você consegue introduzir seu discurso de vendas melhor. Você não precisa provar os seus pontos negativos, pois eles são aceitos de forma imediata. Mas atenção, fale do ponto negativo, mas rapidamente você precisa voltar para o ponto positivo. E aí ele traz aqui que da Aves, né? Uma locadora de carro. Aves sempre falou, cara, eu sou a segunda colocada. A primeira, agora não lembro quem é, que é a primeira fulana de tal, mas a gente é o segundo. O que a pessoa automaticamente pensa? Pô, se os caras são o segundo e estão assumindo isso, eles devem ser esforçados. A gente sempre tem essa tendência, inclusive, a gostar do mais fraco, né? Então as pessoas começaram a alugar na Aves por achar que eles eram esforçados por isso, né? Um outro ponto que eu marquei aqui, ó, marketing é frequentemente uma busca pelo óbvio. Como você não pode mudar a opinião das pessoas depois formada, seus esforços de marketing devem ser dedicados ao uso de ideias e conceitos já solidificados no imaginário das pessoas. Você precisa utilizar os seus programas de marketing para bater na mesma tecla.
nenhum programa fez isso melhor, tão brilhante quanto a estratégia de segundo lugar da AFIS, que foi até que eu falei agora, né? Cara, ser honesto, né? Não só no marketing, mas como na vida, é sempre uma boa opção, né? Lei número 16, estamos chegando no final. Calma aí que eu sei que esse vídeo está enorme, mas a gente está falando de um livro todo, até se você for olhar por essa perspectiva, é um vídeo curto, né? A lei da singularidade. Em cada situação, apenas uma jogada produzirá resultados substanciais. Você deve ser ousado e focar em uma única jogada e de forma inesperada. Procure o ponto fraco do seu concorrente e ataque com toda força. E não fique diversificando muito seus esforços, senão você vai diluir e gastar sua energia. Foi o resuminho que eu escrevi aqui desse capítulo, né? O que ele fala? Que para você ter um bom resultado, você precisa fazer algo muito diferente. E você vai precisar ser ousado. Seja ousado. Normalmente as ousadias é que vão trazer mais resultado no marketing, claro. Avalie também se isso não vai te matar, né? Mas se você puder fazer alguma coisa que seja, cara, isso aqui é muito diferente, faz. Ah, pode trazer uma coisinha, se arrisca, vamos, vai parte para cima. Lei número 17, lei da imprevisibilidade. A menos que você estude os planos dos seus concorrentes, não poderá prever o futuro. Não tente prever o futuro, mas olhe para as tendências e veja como se aproveitar dela. Faça planos curtos. Planos longos de marketing costumam dar errado, porque você não pode prever o futuro das ações de seus concorrentes. Não faça planos de longo prazo, faça direcionamento. Aqui é uma das frases que eu marquei nesse livro aqui, que eu acho uma das frases mais importantes, que é essa aqui, ó, vou ler. Um bom planejamento de curto prazo seria investir numa perspectiva ou palavra que diferencie seu produto ou sua empresa. Vou repetir. Um bom plano de curto prazo seria investir numa perspectiva ou palavra que diferencie seu produto ou sua empresa. Depois, configura-se um direcionamento de marketing coerente e de longo prazo que construa um programa para maximizar essa ideia ou perspectiva. Não é um plano de longo prazo, é um direcionamento de longo prazo. O que ele quer dizer aqui? Cara, não adianta fazer um planaço que a gente vai fazer isso, vai investir naquilo, vai ser esse canal, vai ser aquele outro. Não, cara. A primeira coisa que você tem que falar, e o que ele fala, inclusive, em todos os capítulos desse livro é, cara, você precisa investir numa perspectiva ou numa palavra. Ou seja, primeiro cria uma ideia na cabeça desse cliente e uma ideia que represente a sua empresa. Foque em expandir isso no máximo. Essa é a sua direção. E dali você não sai mais. Cara, a minha empresa é isso aqui. Duracell. Cara, a vantagem, a nossa coisa, a nossa direcionamento é pilhas duram muito e a nossa é que mais dura. Pronto, esse é o nosso direcionamento, essa palavra que a gente comprou, tá com a gente. O resto a gente vai fazendo no curto prazo, porque foi como ele falou, não adianta, você não vai adivinhar o que vai acontecer no mundo, tá? Até porque ninguém pode prever o futuro com qualquer grau de certeza. Tampouco planos de marketing deveriam fazer. Então, o mais importante é ter direcionamento. Vamos para lá. Como que a gente vai? Vai depender da maré. Beleza? 18. Lei do sucesso. É comum o sucesso levar à arrogância e a arrogância ao fracasso. Você acha que é forte por ter uma marca que vende um produto e acaba cometendo o pecado da extensão de linha. O que vende não é o seu nome, mas a ideia que você colocou na cabeça das pessoas e você teve foco. Nas leis finais, já praticamente ele ratificando as outras leis que ele falou, né? O que acontece? A gente tem sucesso, a gente acha, puta, a gente é o bonzão, a gente fez uma coisa, agora qualquer coisa que eu lançar, eu posso lançar aqui. Então eu tenho aqui a Apple, eu vou lançar os carros da Apple. Não é muito bem assim. Primeiro, porque a gente já aprendeu aqui nesse vídeo que marketing é percepção, então a gente até tem na Apple que, cara, normalmente a Apple é boa, né? Mas bastou uma coisinha, um defeito de uma coisinha, a pessoa fala assim, ó, mas a Apple não sabe fazer carro. A Apple é computador, não é coisa de carro. Tá? Então a gente precisa ter esse consenso na cabeça e sempre entender que a extensão de linha é algo muito perigoso, tá? Então a gente precisa tá sempre na frente, principalmente o CEO, né, que é uma coisa que ele traz no livro aqui, tá sempre na frente do nosso principal produto para saber o que está realmente acontecendo no mercado. Lei número... Estamos chegando no final, calma aí. 19, faltam 3 leis. E até acabou aqui meu negócio de luz aqui, mas eu vou continuar que falta pouco, não tem porquê, mas dura pouco isso aqui, tá? Isso deveria durar bem mais, mas tudo bem. Lei do fracasso. O fracasso tem de ser esperado e aceito. Admitir o erro e trabalhar para mitigar o prejuízo
é a melhor forma de seguir, tá? Cara, é isso. Deu ruim? Aceita e bora pra frente, cara. Você precisa mitigar, ou seja, diminuir o erro que você tem ali, diminuir a sua perda. Mas a coisa mais importante desse livro é o que ele fala aqui desse capítulo, é o que ele fala aqui no segundo, né? A melhor forma para gerenciar um projeto é eliminar o ego. Por isso é melhor gerenciar por consenso. Você tira o eu errei e coloca o que nós erramos. E claro, tirar a agenda pessoal da pessoa. Esse é um dos grandes ensinamentos desse livro aqui, principalmente se você tem time. Normalmente um projeto, quando a pessoa faz um projeto, ela está sempre olhando para o lado dela. Obviamente que vai beneficiar a empresa também, mas ela pode fazer em algum momento algo que beneficie mais ela do que a empresa. Ela vai estar sempre olhando para a agenda pessoal. Então, quando você for decidir fazer grandes decisões, tente fazer por um consenso. Monta um board, 3, 4, 5 pessoas e, cara, vamos votar. Isso aqui e saiba claramente a quem aquele projeto está beneficiando. Cara, está beneficiando o João. Então vamos ver a opinião do João e ver se ela está livre da agenda pessoal dele. Tá? Porque senão as pessoas vão... E é normal, tá? Isso não é errado, não. As pessoas olham para a individualidade delas e está tudo certo. Tá? Lei número 20. Lei do alarde. A situação é muitas vezes o oposto de como aparece na imprensa. Tem aqui o meu resuminho. Antigamente, a empresa, quando ela ia bem, a gente via ela pouco na imprensa. Quando ela ia mal, a gente via ela muito. E o que ele traz nesse livro aqui, que eu acho que hoje em dia está até um pouco desatualizado, se você está vendo muitas vezes a empresa uma campanha enorme, fazendo muita coisa, provavelmente é porque ela está mal das pernas. Porque quando ela está bem, ela não precisa disso tudo. É como a gente na vida pessoal. Se a gente está curtindo um lugar, dificilmente a gente vai parar para postar um stories, postar um feed, alguma coisa desse tipo. Na verdade, porque a gente está bem, então a gente não precisa estar mostrando para os outros. Mas eu tenho um contrapartida disso, que eu acho que nos dias atuais, com as redes sociais, ter um pouquinho de alarde não significa que a empresa está ruim. Ela só está jogando o jogo, que é o jogo das redes sociais. Beleza? Lei número... Penúltima lei. Aí vai ser difícil eu virar a página aqui. 21. Lei da aceleração. Programas bem-sucedidos não se baseiam em modismo, mas em tendências. Tudo que sobe muito rápido, cai muito rápido. Se o seu produto entrar nesse modismo, tente tirar ele o mais rápido possível desse modismo. Moda passa, assim como o seu produto também passará. É melhor colocar ele numa tendência. Quem não se lembra aqui das paletas mexicanas? Né? Cada esquina que a gente virava, pelo menos na época eu morava no Rio, hoje eu moro em Maceió, na época eu morava no Rio, cada esquina era uma paleta mexicana. Hoje em dia é difícil até de você achar uma. Por quê? Porque a partir do momento que você vê muito, que você tem muito, você enjoa. Você enjoa. Se todo mundo tem negócio, não tem mais desejo. Se não tem mais desejo, não tem compra. Você precisa sempre respeitar a não satisfação do cliente. Se você satisfaz ele muito, ele não volta mais. Você precisa sempre deixar um gostinho de quero mais. E a última lei, lei dos recursos. Sem um financiamento adequado, nenhuma ideia sai do chão. Quem tem mais dinheiro sempre vencerá, pois o marketing é implantar percepção na cabeça do cliente e competir por essa mente é caro. E depois você precisa ficar nessa mente. Então, o que ele fala aqui? Que o primeiro passo é você ter a ideia e depois socar dinheiro nessa ideia. Se você não tem dinheiro, então o primeiro passo é ter ideia, o segundo é correr atrás desse dinheiro. Hoje talvez eu discorde um pouquinho por conta das redes sociais. Se você consegue ter uma boa ideia de verdade e você consegue criar um marketing que faça sentido em volta disso, você vai gastar bem menos dinheiro. Mas é claro que se você tiver dinheiro vai ser muito mais fácil. Esse foi o resumo desse livro aqui. Eu espero que tenha sido muito útil para você. Cara, se você ficou até aqui mais ou menos, estamos com uns 39 minutos de vídeo mais ou menos. Dá um like, se inscreve no canal, isso me ajuda muito, isso mostra, cara, gostou, legal, fez sentido. Se você achou que foi meio corrido também, conta aqui embaixo, eu tentei fazer de um jeito que fosse um resumo mesmo, se você precisar aprofundar, tem os outros vídeos sobre isso, mas mesmo assim eu gostei muito do seu feedback. Fala, Grilo, tá bom assim, na Grilo pode ser até mais curto, tenta fazer 10 minutos por aí, ou não, pode alongar mais, faz um vídeo de 2 horas, para eu entender o que melhor te atende aqui, beleza? Eu uso esse canal também para me ajudar como comunicador, né? Você vê, por exemplo, a dificuldade em voz alta, até pela minha letra também, mas eu tenho essa dificuldade, e isso vai me ajudando a me desenvolver, tá? Como criador, como comunicador também, e eu uso esse canal para fazer uma coisa que eu não fazia aqui, um segredinho meu que é
eu dificilmente revisava as coisas que eu li, eu dificilmente eu voltava. E quando eu preciso fazer vídeos desses, eu preciso revisar. Aí torna-se um outro trabalho, né? O trabalho de revisão é um trabalho muito chato. Como eu estou gravando aqui, eu precisei, por exemplo, agora repassar pelo livro todo. E eu fui fixando isso mais na minha cabeça. Então, cara, o próximo livro vai ser o do Eugênio Schwartz. Se você quiser receber as notificações desse livro, considere ser inscrito aqui no canal. Valeu, obrigado. Eu acredito muito no marketing organizado, por isso que eu acredito que essa leitura, inclusive a organização desse livro aqui, foi muito bem feita e didaticamente para a gente ter um marketing melhor. Abraço, bora dar nossos pulos. Valeu!